Guerreiros em Debate. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados, 21 horas, horário de Brasília. Começa aqui o seu Guerreiros em Debate, o programa especial onde a China Azul para, pensa e reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube, tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores, líder do grupo na Primeira Liga, classificado à segunda fase da Copa do Brasil, invicto, mas deixou a liderança do Campeonato Mineiro nesse final de semana com o empate com o RT em Patos de Minas. O Cruzeiro ficou no 1-1 com o RT, saiu na frente com o gol do Ábila de pênalti na segunda etapa, mas acabou sofrendo empate, perdeu 100% de aproveitamento na temporada e inicia agora a preparação para o confronto dessa quarta-feira pela Copa do Brasil, para que a gente possa avançar até a terceira fase da Copa do Brasil, enfrentando o vencedor de América e Murici, Cruzeiro e São Francisco do Pará se enfrentam nessa quarta-feira. Eu sou o João Henrique Castro e começo o nosso programa deixando meu abraço à produção e direção do sempre competentes Paulo Costa e Sidney Júnior, convidando você, amigo ouvinte, a participar com a gente pelo Twitter, utilizando a hashtag RádioGDG. Então você coloca aí hashtag RádioGDG no seu recado, no início, no meio, no final, não importa a ordem. Colocou hashtag RádioGDG, aparece aqui pra gente. Você pode interagir, ajudar a gente a fazer o programa que é feito de torcedor para torcedor. O João Luiz Gargano aqui está dizendo, por exemplo, que o Mano insiste tanto com o Léo, com o Brian, com o Fabrício, com o Ariel, com o Elber, com o Alisson, e tá falando que o Cruzeiro tem que contratar, cornetando aí o elenco do Cruzeiro. A gente vai falar sobre isso também, e principalmente o desempenho do Cruzeiro, alternativo, nesse final de semana, é o primeiro assunto do nosso programa hoje. E claro, a segunda parte a gente vai comentar sobre a estreia do Thiago Neves, o jogo que é importante, vale a vida do Cruzeiro na Copa do Brasil. O Cruzeiro precisa vencer, se empatar tem disputa de pênalti, se perder tá fora. O Cruzeiro tem jogo decisivo nessa quarta-feira, então a gente vai repercutir isso e muito mais, você participando com a gente aí, hashtag RádioGDG. A outra forma de participar com a gente no Twitter é através da hashtag EnqueteGDG. Aí você vai responder as perguntas que estão no ar, você joga na sua busca, hashtag EnqueteGDG, vão aparecer as enquetes que estão abertas, você joga aí na sua busca então e encontra e dá a sua resposta, ajudando a gente a ver qual que é a posição da torcida em relação aos temas que a gente estiver avaliando. São 5 enquetes no dia de hoje, começando a primeira enquete: que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo contra o RT? Nota 4, 65%, 20% nota 0, 14% nota 7, 1% nota 10. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no segundo tempo? É a segunda pergunta: 63% nota 4, 20% nota 0, 17% nota 7. A atuação do Cruzeiro é a atuação nota 4, pra galera até aqui. O time evoluiu em relação ao jogo contra o Volta Redonda, 55% dizendo que o time regrediu, 22% que o time era diferente, que não é parâmetro para avaliar, 20% falando em manutenção e 3% vendo evolução em relação ao jogo contra o Volta Redonda. Salve, salve, guerreiros gramados. O microfone do João aqui infelizmente teve problema. Eu sou o Wander Araújo, mais um colunista aqui do portal Guerreiro dos Gramados, e vou dar continuidade aqui enquanto o João arruma o microfone dele aqui. Hoje, o João estava falando sobre a participação do time no final de semana. A partida do Cruzeiro, no meu entendimento, não foi uma boa partida, apesar do time reserva ter entrado em campo e as condições do jogo. Vou logo cornetando o time nesse início de apresentação. Para mim, o Cruzeiro fez uma boa partida, apesar dos erros bizonhos que cometeu, do apagão durante o jogo, e não teve o poder de reação que se espera de um clube da grandeza do Cruzeiro. Mas hoje, dia 20 de fevereiro de 2017, nós temos um convidado muito especial, que representou o Cruzeiro junto ao Esporte Interativo, que representa o Cruzeiro aonde vai e honra essa camisa. E é uma voz muito forte da arquibancada. Hoje com a gente aqui nós estamos com o Gão. Diz aí, Gão, o que você achou da partida do final de semana? Um breve espaço para a sua apresentação, para a sua chamada, e fala um pouquinho de Cruzeiro pra gente. Boa noite, Wander, boa noite a todos os ouvintes do Guerreiro dos Gramados, aos meus companheiros que estão aqui participando do programa também. Vamos falar um pouco de Cruzeiro e o RT. Ao meu ver,
quando o Mano Menezes entra com essa escalação, colocando Alex e Rafinha atuando juntos, ele perde muito em força de criação, que era o grande problema do Cruzeiro, talvez na segunda etapa de 2015 e durante todo o ano de 2016, a ausência de alguém que tivesse fosse uma cabeça pensante, que soubesse fazer com que esse time jogasse e desse uma intensidade necessária para que o ataque do Cruzeiro fosse efetivo. O que tem acontecido nesse início de ano? A gente tem visto o Cruzeiro criar bastante. Por mais que cornetem o Alisson, falando que ele não finaliza bem, ele recompõe muito bem, ele faz realmente a cobertura do nosso lateral esquerdo de maneira primorosa. A gente vê o Alisson, inclusive, brigando pela bola lá na defesa, enquanto, ao mesmo, quase que numa velocidade assim, impressionante, ele se apresenta também no ataque. Ao contrário do outro lado, o Alex, quando ele entra para jogar, ele falha muito ainda. Parece que ele joga com muita timidez. Ele é muito tímido ainda. Ele não é aquele jogador ainda guerreiro, batalhador, que tá jogando mais solto, que entende como o time do Cruzeiro joga. E o Rafinha não é um homem de criação. O Rafinha, ele é um ótimo coadjuvante. Ele é o tipo do jogador que precisa de um Arrascaeta do lado, um Robinho, um jogador como o Thiago Neves, que possa fazer com que o futebol dele agregue e possa acrescentar no meio de campo para acontecer exatamente essa efetividade do ataque que eu falei. Quando você tem o Alex e o Rafinha atuando juntos, você pode até ganhar em velocidade, mas você perde realmente nessa força de dar intensidade e fazer com que o ataque funcione melhor. E para mim, esse foi o grande problema do jogo contra o RT e também o fator do gramado que a gente pode levar em consideração. Mas não tem nada perdido ainda, nação. Absolutamente nada perdido. É apenas um jogo de Campeonato Mineiro. O Mano Menezes, acho que eu vou entender o lado dele, vou procurar entender. Acho que ele tem que realmente fazer essas experiências agora. A gente vive cornetando, falando que a gente tem que fazer experiência no Campeonato Mineiro mesmo. Pois é, ele fez a experiência. Ele entende agora, de repente, que o Alex pode não ser esse jogador que vai atuar de forma mais presente nesse meio campo. Não acho que o Alex também foi bem contra o Chapecoense, foi o jogador que entrou jogando, e eu achei ele apagado nessas partidas que realmente o Mano Menezes usou ele. Enfim, vida que segue. Acho que o Cruzeiro tem muito a nos dar alegrias realmente nessa temporada. Não tem como avaliar de repente em termos de evolução, porque era uma equipe completamente diferente do que a gente tem visto jogar. Talvez nem tanto a defesa, mas o ataque e o meio campo sim. Então não podemos fazer uma análise mais primorosa. O que a gente pode entender no momento é que o Mano Menezes tem trabalhado bem, e o Cruzeiro vai evoluir muito ainda nessa temporada, porque o principal problema, que era de criação, parece que o Mano Menezes resolveu. Finalização, ele para um dia e treina com os jogadores. Valeu, Gão. Até deixando uma boa noite também, tive um probleminha aqui no microfone. Mas eu acho que é importante a gente ponderar, né, em relação, até para os ouvintes já começaram a manifestar muito em relação ao elenco, a qualidade do elenco. Eu li o comentário no início do programa, por exemplo, ele está dizendo aqui o maior de Minas. Para eles, o Cruzeiro tem 16 a 7 titulares que podem entrar em qualquer situação de jogo. Elenco forte para 2017, que está fechado com o clube. O Wesley Reis está dizendo assim: a pessoa dá opinião forte contrária pelo bem do time, não sei porque vem isso como ruim, precisa sim de peças rápidas. Não acho que alguém vê isso como ruim, acho que alguém pode concordar ou discordar. Eu acho que, e eu ri ao ler o comentário, né, em relação ao número de jogadores, insisto tanto com o Léo, Brian, Fabrício, Ariel, Elber, Alisson. Tem gente aí que nem jogou esse ano ainda, o Brian, por exemplo. Não, o Brian participou de uma partida. Mas o Fabrício atuando agora só. Como é que eu vou falar que insiste tanto com um jogador que jogou 40 minutos, jogou 90 minutos na temporada? Né? Acho que insistência é essa, com reservas. Né? Se a gente está pensando, e aí o Gão estava dizendo isso aqui, né, de falar com um time alternativo, e aí como é que a gente vai avaliar, por exemplo, o Alex, a responsabilidade que ele tem? Eu acho que a gente consegue avaliar coletivamente o jogo de sábado, ou melhor, de ontem, né, pensando, não é de sábado mesmo, pensando em outras questões. Pensando, por exemplo, se o Mano acertou na formação da equipe e no planejamento tático. Eu senti falta do Rafinha, acho que o Mano não acertou muito bem a escalação inicial, a ideia não foi muito bacana, mas era uma proposta de jogo diferente, para um adversário diferente. Você impor o seu jogo no interior, num campo ruim, um adversário, né, se postando na defesa,
É uma situação diferente no futebol, não é uma situação fácil, e a gente vê aí estadual ano após ano, a conversa é sempre a mesma, grande tropeçando em pequeno, e as pessoas se recusando a entender porque acontece. Mas acontece, né? O que mais incomodou foi o Cruzeiro ter conseguido abrir o placar, né? Porque é diferente do empate com o RT do ano passado. O Cruzeiro não conseguiu sair do zero naquela ocasião. O que mais irrita é abrir o placar e acaba tomando um gol, né? Numa falha do sistema defensivo, né? Uma falha coletiva de posicionamento. Eu acho que muita gente ficou buscando o culpado. O Cabral não entrou, o Henrique, né, parou, o Léo não chegou a tempo. Não funcionou. O sistema defensivo como um todo não funcionou ali e acabou também, por meio do RT, o gol de empate saindo. Isso que incomodou um pouco mais. O Cruzeiro podia ter saído com a vitória, mas fez pouco, ao meu ver, para merecer a vitória. O resultado nem foi injusto, acho que não dá para dizer isso. Queria saber se é a sua opinião do Wander também. Boa noite, Wander. Boa noite, João Henrique Castro. Boa noite, Vulgão. João, concordo com você, sim. É uma mudança que precisa ser feita, que precisa ser condicionada junto ao time. E o Mano tem o elenco nas mãos, né? O Mano sabe o que está fazendo. Ele estudou para isso, ele é qualificado para isso, tanto que é o técnico do Cruzeiro hoje. E, na minha opinião, o melhor técnico em exercício no futebol brasileiro. Para mim, não tem ninguém melhor no Brasil hoje. Então, temos que deixar o Mano trabalhar. Se tiver que errar, é para errar no Campeonato Mineiro, para errar na Primeira Liga, porque do meio do ano para frente é só conquistas que o Cruzeiro vai ter dentro e fora de campo. Ô João, o Hugão falou aí com relação ao time, e tem até um Twitter aqui agora do maior de Minas aqui, tá falando aqui do Rafinha, que o Rafinha é coadjuvante. Eu concordo que o Rafinha seja coadjuvante. É um bom jogador, se destaca no time, e ele até está falando aqui que outro dia nós dissemos que o Cruzeiro precisava de jogadores protagonistas, coadjuvantes e carregadores de piano. Concordo plenamente. Gênero, número e grau. O Cruzeiro ele tem os carregadores de piano que falharam no jogo contra o RT, que errou no momento que pode errar, porque os pontos que o Cruzeiro perdeu contra o RT não vão fazer falta no decorrer do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro tem estrutura para poder chegar no final e ganhar o título sem precisar desses pontos. Agora, não pode errar mais não. O time teve um apagão durante a partida, essas coisas não podem ficar acontecendo, o Mano tem que pontuar isso para que não aconteça em jogos decisivos. Falei besteira, João? Não, e acho que é importante a gente lembrar também em relação a esse duelo, né, da URT e da importância desses pontos. O Cruzeiro segue dependendo só dele para terminar a liderança do Campeonato Mineiro. Agora, tem 2 pontos a menos do que o Atlético Mineiro, né? O Cruzeiro passa a ter a obrigação de vencer o Clássico para poder chegar à liderança do Campeonato Mineiro, caso não haja tropeço do lado de lá. A tendência é que haja tropeços também, né? O campeonato é feito de tropeços. Ontem, né, na partida contra o América, a gente vê o placar, o 4-1, mas os 2 gols finais foram já no apagar das luzes. O América teve a oportunidade de empatar o jogo, né, pouco antes, inclusive, né, o terceiro gol foi logo depois de um escanteio do América. Esses tropeços podem acontecer e tendem a acontecer. Não é a tradição no Campeonato Mineiro, não acontece todo ano alguém terminar a fase classificatória com 33 ou 31 pontos, ganhando de todo mundo no interior e empatando o Clássico, por exemplo. Então o Cruzeiro tende, e tem que entender isso, a seguir disputando a liderança do Campeonato Mineiro na fase classificatória, que vale as vantagens na semifinal e na final. Aumenta um pouco a pressão, aumenta um pouco a importância dos jogos contra os times do interior daqui pra frente, né? Era melhor não ter tropeçado, mas isso acontece. Acontece com o Cruzeiro, aconteceu no Campeonato Carioca, aconteceu no Campeonato Paulista, acontece no Campeonato Gaúcho. É a lógica dos estaduais, né? Acaba acontecendo, são jogos em que os times grandes só têm a perder quando não vencem, e aí a pressão aumenta. O Paulo Santos está chegando aqui também dizendo que por mais que o Cabral esteja jogando bem, o Lucas Silva tem que entrar logo na vaga dele, não sair mais. Cabral para ele é a última opção. O Wesley Reis que abriu, tá virando bola perto da área. Acho que é a Ariel que ele queria botar também. Toda partida errando em média 3 passes, né? Sombra esse ano é gigante. A Corneta anda muito forte desde o ano passado em cima do Ariel Cabral. Como é que você vê o papel do Ariel Cabral no elenco, Gão?
João, desculpa, qual que é o nome do nosso ouvinte aí que falou do Ariel Cabral? É o Wesley. Wesley, tá bom. Wesley, boa noite pra você, obrigado pela sua audiência. Eu quero sair em defesa do Ariel Cabral pelo seguinte: o Ariel Cabral, desde que começou o ano, ele tem sido peça fundamental nessa equipe do Mano Menezes, certo? Ele tem sido um jogador que tem dado um equilíbrio nessa saída de bola e tem brigado muito pela segunda bola quando ela é rebatida da nossa defesa, já para armar o contra-ataque. Vale lembrar que todo mundo frisou muito a falha do zagueiro, se não me engano, Felipe Santana, do Atlético, no Clássico, mas o passe do Cabral foi primoroso e com um efeito espetacular, por isso a bola sobra pro Arrascaeta. E todo mundo ficou só frisando que foi falha da defesa. Para mim não foi só falha da defesa, não. Foi também mérito do Ariel Cabral. É fato que ele errou contra o Volta Redonda. Ontem, apesar de ser uma falha coletiva, essa falha coletiva ela aconteceu porque o Cruzeiro estava acostumado com a reposição do Alisson, que não aconteceu, e também com a reposição do nosso lado direito, que é feito pelo Robinho. Quando aquele jogador vem centralizado, os nossos dois volantes, eles estão centralizados, sempre estão centralizados quando ele sofre ataque. Né? Por quê? Porque nós temos o Robinho e temos o Alisson que faz a cobertura. Nesse caso, o Henrique Cabral, se você for observar bem na jogada, eles não estão totalmente centralizados, eles estão um pouco abertos para impedir o avanço de dois pontas da URT. Isso a gente tem que levar muito em consideração. O que nós temos que entender também é o seguinte: estamos todo mundo realmente preocupados, é óbvio, normal, nós somos torcedores apaixonados, a gente fica preocupado com isso. Da forma que foi realmente o jogo contra o RT. Mas eu repito, não é parâmetro. O jogo contra o RT não é parâmetro. O que nós temos que mostrar, para avaliar, é a regularidade que o Cruzeiro manteve em todas as partidas que ele veio fazendo. As falhas da defesa, elas vão acontecer. O momento de acontecer essas falhas é exatamente agora. E elas têm sido corrigidas. Por exemplo, eu sou um grande fã e defensor do Léo. E eu não vejo o Léo entrando quase que na escalação de absolutamente ninguém. E eu acho que ele está muito bem. E eu acho que ele tem que continuar dando sequência para ele continuar sendo exatamente o jogador primoroso e valoroso que ele sempre foi no Cruzeiro. E aquela coisa, a gente às vezes não dá valor muito pro nosso jogador, né? Não tô querendo ser aqui, de repente, o cara que vai contrário à torcida de forma alguma. Eu tenho as minhas ressalvas também, tenho as minhas reclamações sobre cada um dos jogadores do Cruzeiro, pelo qual todo mundo tá citando. Ariel Cabral, Léo, todos. Inclusive fiz até uma crítica, um tanto quanto severa aqui, pelo fato de ser um garoto novo, agora chegando pro Cruzeiro, né, no time principal, que é o Alex. Não é verdade? Mas eu quero sair em defesa desses jogadores, principalmente por esse fator. Pelo fator de que o jogo contra o RT não é parâmetro. Eu continuo repetindo, não é parâmetro pra gente poder de repente falar, é isso, é aquilo e tal. E tem jogador aí que a gente não vai ver mais atuar pelo elenco durante o ano. Foi o caso do ano passado. Teve jogador que você viu atuar no início do ano e nunca mais você viu no Cruzeiro e você sabia que estava no elenco. Não é verdade? Tem jogador que é realmente peça para esse tipo de coisa, mas é o momento de fazer as experiências. Agora, no Campeonato Mineiro. Essa é a minha opinião. Eu acho que a torcida tem que realmente pegar um pouco mais leve, continuar cobrando, sem dúvida nenhuma, mas ter coerência na hora das suas cobranças. Essa opinião parecida com a do Lucas Andrade, que tem o nick cruzeirense chato aqui. Ele diz que o time não vai ganhar todos os jogos do ano, é bom que os testes e as oscilações aconteçam agora. Acho que vai até além disso, né? A gente tem que entender primeiro o que o projeto do Cruzeiro quer. O que o Cruzeiro quer em 2017? O que o Cruzeiro pleiteia em 2017? Eu acho que o Cruzeiro... João, desculpa te interromper um minutinho. Só para concluir, né, a minha linha de raciocínio. Torcedor cruzeirense, entende uma coisa. Esse ainda não é o time titular do Cruzeiro. Nós temos o Lucas Silva, nós temos Dedé, né? Nós temos Mike, que vai brigar por posição com o Ezequiel, né? O Ezequiel não é unanimidade ali naquela lateral. Acho que só o Diogo Barbosa é unanimidade na outra lateral. A gente não sabe se de repente a opção do Mano vai ser tirar o Alisson. Todo mundo que o Alisson vai sair para entrar o Thiago Neves. Mas percebam a recomposição do Alisson e do Robinho. Ela é quase que perfeita. Ela é quase que perfeita para ajustar o sistema defensivo do Cruzeiro, né? Então, ou seja, ele vai quebrar a cabeça para encaixar o Thiago Neves nessa equipe. Então, repito, o jogo contra o RT é um jogo em que ele estava fazendo experiência. Óbvio que como treinador ele fica nervoso, mas ele sabe os riscos que ele corria quando ele colocou aquele time em campo. A única coisa que eu acho que ele realmente fez muito errado, e desculpa até tomar mais o tempo, de repente os comentaristas também podem explainar mais aí sobre isso, eu acho que ele errou também, além de entrar com o Alex e o Rafinha jogando junto, sem ter uma cabeça pensante, que entenda como o time do Cruzeiro jogue, entrar com o Diogo Barbosa naquele momento para atuar na meia esquerda, para mim também foi um erro. Ele poderia ter colocado o Lucas Silva e ter soltado o Ariel Cabral, que o Ariel Cabral tem essa qualidade de jogo para sair e para poder dar essa triangulação na frente, fazendo com que a movimentação seja muito mais intensa. Coisa que a gente não viu acontecer quando o Diogo Barbosa entrou. O Diogo Barbosa ele está super acostumado a jogar pela lateral esquerda com o Botafogo, apesar de ter feito muitas vezes essa função pela qual ele entrou.
Entendeu? Então, na minha opinião, o erro foi entrar com o Alex e fazer essa experiência. A única experiência que eu achei realmente desnecessária foi essa do Diogo Barbosa. Mas no mais, repito, o jogo contra o RT não é parâmetro algum para a gente fazer uma análise do time para essa temporada. Foi a primeira vez que o Cruzeiro atuou esse ano com uma formação que não treinou, né? O Cruzeiro vinha alternando um time titular e um time alternativo. Dessa vez houve uma composição, uma mescla entre os times e deu para perceber essa falta de entrosamento e até algumas opções que o Mano acabou fazendo na formação da equipe que se mostraram equivocadas. Eu concordo com o Gão, por exemplo, né, na questão do Alex com o Rafinha, o Diogo Barbosa na meia esquerda, enfim. O Mano tentou ver algumas coisas de jogo, isso acabou comprometendo o resultado, né? Acho que aí, se eu tivesse que colocar, e não é pra começar a puxar a orelha de treinador, não, mas se é pra achar um principal responsável aí. E o próprio Mano disse isso em coletiva, chamando a responsabilidade para ele também. O treinador, e isso acontece, é normal nesse momento da temporada. Agora, o que eu vinha dizendo também é que a gente tem que entender o que é a pretensão do Cruzeiro para esse ano, né? A gente pode querer uma tríplice coroa todo ano, tem que entender que é possível a tríplice coroa todo ano. Que tipo de investimento o Cruzeiro pode fazer depois de 2 anos sem disputar uma Copa Libertadores? O mínimo que o Cruzeiro tem que fazer esse ano é voltar para a Libertadores no ano que vem, né? É obrigação do Cruzeiro esse ano conquistar uma vaga na Libertadores no ano que vem. Ser campeão todo ano, né? Para mim é obrigação do Cruzeiro ser campeão mineiro, embora seja um campeonato desvalorizado, etc. É a maior torcida do estado, né? É uma forma de afirmar sua força no estado. É uma obrigação que o Cruzeiro tem na temporada, além de estar na Libertadores no ano seguinte. Por ser a sexta torcida do Brasil, hoje o Brasil já tem 7 vagas. Quando tinha 5, a gente sempre contava com alguém ali num mau momento e etc. E se colocava sempre no grupo dos 5. Com 7, é mais que obrigação do Cruzeiro também estar na Libertadores. Os títulos são consequências de um projeto que mire isso, né? De um projeto de alto nível. E o Cruzeiro vai montando um projeto de reformulação que pode terminar em títulos esse ano. Essa foi a nossa conversa durante 2013 inteiro, né? Olha, vamos ver o que dá para acontecer. Veio o título. Esse ano dá para vir título também. O Cruzeiro fez investimento nesse sentido. Vários times no Brasil também fizeram. É bom que a gente lembre disso, né? Mas não é um empate contra o RT que vai tirar isso de cogitação. Eu vou lembrar os ouvintes ainda, que eu estava falando das enquetes quando a gente teve um probleminha aqui. Ainda faltou anunciar a enquete do Thiago Neves, né? Onde que o Thiago Neves deve jogar para você? Se é centralizado no meio-campo, a maioria dizendo isso, 56%. Se pelo lado esquerdo, pelo lado direito ou como falso 9. Além disso, a gente tem um sorteio hoje, né? Um sorteio de 2 camisas do Bloco Raposão de São João del Rei. Para participar, você tem que comentar com a hashtag no Twitter, né? Ou compartilhando o post do sorteio no topo da Facebook, né? Nossa fanpage no Facebook, facebook.com/Guerreiro dos Gramados. Se você for pelo Facebook, você tem que comentar mencionando 3 amigos, aliás, no Instagram, G dos Gramados, você comenta o nosso post mencionando 3 amigos. O resultado sai no finalzinho do programa, sorteio de 2 camisas do Bloco Raposão lá de São João del Rei. Ali, Wander, vendo um pouco dessa nossa conversa aqui, como é que você vê, como é que dimensiona esse tropeço? Conta do Mano, elenco fraco, como é que você vê a derrota? O Cruzeiro não perdeu, aliás, mas como é que você vê o tropeço do Cruzeiro nesse sábado? O que explica o Cruzeiro não ter saído de campo com a vitória? João, você sabe que eu sou um crítico ferrenho, né? Eu procuro sempre ver os problemas e enxergar uma solução para poder evoluir, para poder crescer dentro de campo. Não entendo como tropeço só esse jogo. Esse jogo, nós estamos fazendo testes, como eu comentei outro dia, que o Cruzeiro, início de temporada, você pega um time mais fraco para poder dar uma sapatada, para poder ganhar moral, mas também tem aquele time mais fraco que vem treinando há mais tempo. O RT vem treinando desde novembro. Pegamos um gramado pesado, a grama muito alta, o Cruzeiro está acostumado a jogar com a grama mais baixa, um calor insuportável. Apesar da partida ter sido às 17 horas, ainda estávamos com um horário de verão. É um diferencial. Agora, o time do Cruzeiro, como o Gão falou, como você falou, não é o time titular. E eu até vi aqui no Twitter, e eu concordo, eu acho que o Cruzeiro ele tem hoje 16, 17 titulares, sim. Tem bons jogadores que vão
jogar ao longo da temporada. Nós temos aí mais ou menos umas 85 partidas para jogar até o final do ano, se chegarmos a finais de todas as competições, que eu acho difícil, mas se chegarmos mais 85 partidas, e nenhum atleta vai conseguir jogar todas as partidas. Então é necessário ter sabedoria, poupar quem tiver que ser poupado para não poder ter lesões de maior gravidade no decorrer do ano. Então os fisiologistas do Cruzeiro estão trabalhando para dar ritmo de jogo para todo o elenco, para girar o elenco e todo mundo tem condição de jogo. Não sei se todo mundo conseguiu acompanhar, os jogadores que não entraram em campo após o jogo, isso tem sido uma tônica de todas as partidas, ao final do jogo e do decorrer do jogo, eles estão fazendo as atividades físicas mais fortes e acabando o jogo eles continuam fazendo a preparação técnica, o alongamento, todo o preparo necessário para poder manter a boa forma. Então, por exemplo, o Gão está fazendo crossfit, ele está vendo a necessidade de ter um condicionamento físico melhor, né, Gão? E uma preparação física mais pesada. Então, para atleta, para jogadores, para o profissional, é isso o dia todo. E o Cruzeiro, apesar de já ter mais de um mês que está treinando, o Cruzeiro enfrentou um time que estava treinando junto desde novembro. Então, a hora que o Cruzeiro tiver com o nível ao 100%, que eu acho que a gente só vai atingir essa marca de maio para frente, eu acho que os resultados vão vir com mais eficiência. Então temos um ótimo elenco. Eu acho que um dos melhores elencos do Brasil hoje. Nosso elenco, tanto o time titular quanto a reserva, é muito bom. Na minha opinião, hoje o Cruzeiro em Minas Gerais, o Cruzeiro tem os 3 melhores times de Minas Gerais, que é o Cruzeiro, o Sada Cruzeiro e os reservas do Cruzeiro. Então não temos o que falar acerca de elenco e de formação técnica, tática para 2017. Uma observação só para poder finalizar meu comentário aqui, João. O Cruzeiro ele ataca com uma formação, ele defende como uma formação e o Cruzeiro do Mano, ele altera a formação no decorrer da partida. Ele tanto acelera a marcação com a marcação alta, como ele recua a marcação, fazendo uma defesa mais baixa, jogando no contra-ataque. E essa formação tática eficiente, ela só vai dar resultado com os jogos, com o desenvolvimento, com cada jogador memorizando o seu posicionamento correto dentro de campo e tendo disciplina tática para poder ir e voltar e recompor com eficiência, coisa que não aconteceu contra o RT. Nós tivemos falhas no meio que não pode acontecer em jogos decisivos. Falei besteira, João? Não, estou de acordo e acho que a gente está construindo um Cruzeiro forte, né? Entender um pouco que nesse processo de construção isso pode acontecer, né? Esse tipo de tropeço vai acabar acontecendo. 2013 teve aquele empate lá contra o Guarani de Divinópolis, né? Também, por exemplo, 0-0. O Cruzeiro jogou melhor do que jogou nesse sábado, é bom que se diga naquela época, mas o Cruzeiro ali também tropeçou, acontece, né? Especialmente por essa lógica do jogo contra o time do interior que se posta defensivamente e acaba ali conseguindo sofrer poucos gols, ou às vezes nem sofrer gol. O Felipe Souza está dizendo que o gol sofrido pelo Cruzeiro sábado reforça a tese que o time necessita de um primeiro volante, né? Nesse caso, a corneta no Henrique come solta também. O Maior de Minas dizendo que o Cruzeiro tem uma projeção muito boa para esse ano. O Wesley está dizendo aqui ao Gão que depois da sua fala aí, o Gão, que ele acha que vai esperar 5 jogos e ele aposta que vai manter os mesmos erros do ano passado, mas que entende a sua visão. Eu acho que o parte dos erros do Ariel Cabral do ano passado tinha a ver também com o que ele estava jogando, né? Com o nível técnico, tático que o Cruzeiro conseguiu apresentar ao longo do ano, que acabou prejudicando todo mundo, né? naquele processo. Mas se o Ariel Cabral, que eu concordo que o Gão não acho que ele vem jogando mal, mas se ele passar a jogar mal 2 jogos, 3 jogos, tem Lucas Silva, tem o Hudson, tem muita gente aí para morder no calcanhar, o Romero, né? A pior posição para você se manter no time do Cruzeiro hoje, jogando mal, é como volante, né? E aí, mas o Mano gosta muito do Cabral, né? O técnico gosta mais ainda do seu emprego, né? Se o cara não estiver rendendo. Ano passado era Cabral ou Bruno Ramírez. Esse ano a situação mudou muito de figura na hora de escolher quem vai fazer a dupla de volantes do Cruzeiro. João, diga, Gão.
Em 5 jogos, a equipe do Cruzeiro não será mais essa que está jogando. Parte por isso também. Eu vou chegar nesse ponto aqui, só para passar mais uma leitura dos ouvintes, porque o nosso próximo tópico vai ser esse mesmo. A Débora tá falando que o Mano terá um belo problema pela frente, juntar esse monte de figurinhas carimbadas e montar um time, titulares e reservas. É um pouco dessa leitura que a gente vem agora, da montagem do time. O Adiel explicando um pouco das opções do Mano, né, dizendo que ele colocou o Diogo Barbosa para abrir o time, o Elber à direita e o Diogo à esquerda. Na teoria, os dois cruzando para a entrada do Sobis e Ábila. Né, o Mano apostou em coisas novas no jogo também. Né, quis ver coisas novas. Foi um grande jogo treino para o Cruzeiro. Mas é jogo oficial, tem que ganhar. Cabe a corneta nisso. Mas ele também fez testes ali que são importantes para a sequência da temporada e para poder pensar novas ideias. Falando da formação do time, né, nessa quarta-feira, 21h45 no Mineirão, Cruzeiro e São Francisco do Pará. É um jogo que me parece, né, aí não é para botar pressão ou criar zica, mas ele é menos perigoso do que o confronto contra o Volta Redonda. E é por uma série de fatores. Né? O Volta Redonda fez uma boa campanha, né, no Campeonato Carioca, acabou sendo goleado pelo Fluminense nesse final de semana, mas chegou na última rodada buscando classificação à semifinal da Taça Guanabara. O São Francisco ganhou um jogo oficial na temporada, que foi o jogo contra o Botafogo da Paraíba na Copa do Brasil. O São Francisco foi derrotado ontem pelo São Raimundo, rival, né, lá do Pará, inclusive, no Campeonato Estadual por 2-0. Fez 5 jogos pelo Paraense, foi derrotado nos 5 jogos. Ou seja, é uma equipe de baixo investimento e uma equipe que tem ainda a dificuldade de jogar no Mineirão. O Cruzeiro tem muito... É obrigação do Cruzeiro, digamos assim, vencer o São Francisco e vencer bem, pensando principalmente no fato de que vai atuar aí com o que se pensa como time titular. E nessa ideia de pensar time titular, o Gão falava aqui de 4 jogos para estar tudo diferente, uma mudança já vem nessa quarta-feira com a entrada do Thiago Neves. De que forma esse time começa a mudar a partir de quarta-feira, Lucão? Olha, ao meu ver, o time do Cruzeiro, quando eu falo que em 5 jogos será um time diferente, a gente tem que entender o seguinte: o Mano Menezes, ele gosta realmente do Ariel Cabral, mas ele já entendeu o seguinte, que inclusive o Ariel Cabral também já deve ter entendido isso, né? Que o Lucas Silva sempre quando entra dá muita velocidade nessa ligação de defesa e ataque. Os passes e os lançamentos dele são algo que no Brasil você raramente vai encontrar, né? Apesar do Ariel Cabral também fazer essa ligação mas é uma coisa muito rara no jogo. O Lucas Silva, ele faz isso constantemente. Todas as vezes que ele entrou, ele mudou o estilo de jogo do Cruzeiro, né? E a gente sabe que Lucas Silva e Henrique, como eles são perigosos jogando junto, a gente teve essa experiência nas temporadas em que fomos bicampeões brasileiros, certo? A gente tem Thiago Neves entrando, foi aquilo que eu falei agora há pouco. A gente não sabe se talvez no lugar do Alisson ou no lugar de outro meio campo. O que a gente de repente coloca, que ele entraria no lugar do Alisson, é porque o Alisson de repente seria o jogador em que no momento a torcida do Cruzeiro pega um pouco mais no pé por causa das finalizações, que não tem sido, digamos assim, mais positivas, né? A gente não tem visto ele atuando de uma maneira assim decisiva na equipe do Cruzeiro, apesar de também ter marcado alguns gols, mas perde mais do que faz, né? Em compensação, aquilo que eu disse agora há pouco, a recomposição dele é quase que perfeita e primorosa para auxiliar o Diogo Barbosa daquele lado direito, que esse citado, ele é muito ofensivo e atua muito bem no sistema ofensivo. Já na defesa, eu acho que ele deixa um pouco a desejar, né? Mas não é nada que de repente possa ser assim extremamente perigoso para a equipe do Cruzeiro. As grandes diferenças que eu vejo no time do Cruzeiro é Mike, que está para entrar, Dedé, que hoje já voltou a treinar, né? Jogou hoje com os reservas no treino tático, né? Não acredito de repente que o Léo vai sair da posição desse time, porque eu lembro de Léo e Dedé sendo uma defesa muito forte, muito coesa, inclusive atuando do lado de Henrique e Lucas Silva, né? Com o Diogo Barbosa e essa recomposição, aí vai depender também do Mano, se Thiago Neves de repente tem esse condicionamento para fazer essa recomposição. Alisson é um jogador mais jovem e é um jogador mais de maior vigor físico, né? Então essa é a grande dificuldade. É certo que Dedé está voltando, Mike vai brigar por composição com Ezequiel, são 2 jogadores. Ezequiel tem vindo e jogando bem, e o Mike a gente já conhece a qualidade dele, certo? Então acho que Lucas Silva de repente no meio e Thiago Neves vai ter que se encaixar em algum lugar. E na frente, sem dúvida nenhuma, a opção do Mano já está mais do que claro que ele prefere o Rafael Sobis ao Ábila, sabendo da qualidade dos dois. Ou seja, tem muita coisa para mudar e tem com certeza muita coisa para aperfeiçoar e ajustar na equipe do Cruzeiro.
E um Cruzeiro que tem um elenco, por exemplo, essa disputa Ábila e Sobis, que pode ser remanejado de acordo com circunstância de jogo e de adversário, né? O Mano pode ter ideias diferentes de jogo a partir de cenários específicos. O Maior de Minas está até aqui ponderando, né? Será que o Gão está contando com Dedé, Thiago Neves, Fábio, Lucas Silva? O Gão fez aqui a explanação dele de quem ele está contando para essas mudanças e diz que são 4 boas mudanças, embora ele ache que o Fábio não deva voltar direto como titular. O que eu acho que é importante e preponderante de se identificar com isso é que o Cruzeiro tem sim um elenco com opções, né, que vão se firmando ainda. Né, o treino de hoje, né, o Mano colocou o Thiago Neves no lugar do Alisson, como o Gão estava adiantando, mas também no intervalo do coletivo ele fez uma alteração lançando o Lucas Silva no lugar do Cabral, né, que é uma pedida de muita gente, que é algo que muita gente imagina que vai acontecer pensando o Lucas Silva como jogador mais qualificado do que o Cabral, né. Acho que a leitura da maior parte dos torcedores, eu tendo a achar isso também, embora eu não acho que é uma questão tão fácil de se resolver. Acho que eles acrescentam situações diferentes para o time e acabam gerando uma disputa que é semelhante à do Sobis e à do Águila. O que eu quero para aquela partida? Mas o Mano começa a fazer isso que o Gão estava falando. A ter um time titular diferente, né, a se apresentar a partir dos próximos jogos. O Dedé treinando hoje com o time reserva, o Fábio já participando de atividades também. Daqui a pouco tem Judivan, o Marcos Vinícius voltando. Muita coisa vai aparecer para esse Cruzeiro tentar achar a sua formação ideal. E dentro dessas mudanças, pensando para quarta-feira, a expectativa é muito grande para ver essa estreia do Thiago Neves, né, Vânia? Exatamente, João, mas que dor de cabeça boa do Mano, hein? Que dor de cabeça boa do Mano. Antes ele, no início do ano passado, o Cruzeiro se preocupava com escalar o Rafael Silva e Douglas Coutinho, e esse ano temos um elenco muito mais qualificado, né? E a expectativa para o jogo quarta-feira, como eu sou cruzeirense sempre otimista e sempre vou ao campo poder apoiar o Maior de Minas, a expectativa é golear para trazer moral para o time, para o restante da temporada e botar a bola dentro da casinha, ver jogadas bonitas, assim como um dos gols que o Ábila fez hoje no treinamento, colocando a bola por cima do goleiro, uma jogada muito bonita. Então o torcedor cruzeirense, nós somos exigentes. Nós queremos, além do time campeão, além do time vencedor, nós queremos um futebol vistoso, um futebol bonito, bem jogado, com a bola bem tocada, trabalhada, jogadas rápidas, diversidade de jogadas. O torcedor cruzeirense é exigente. Nós queremos bom futebol, nós não estamos satisfeitos com pouca coisa não. Não é conquistar um torneio aqui, outro ali que nós estamos satisfeitos. Nós queremos ganhar torneio todo ano. E nós estamos desde 1921 ganhando títulos, conquistando conquistas, sendo o primeiro em Minas Gerais a conquistar torneio nacional, sendo o primeiro torneio sul-americano, como a Libertadores, e vamos continuar correndo atrás de novas conquistas. Mas principalmente, João, com bons elencos, revelando jogadores de base e não sendo revelados por outros clubes, né? Ou revelados por jogadores, né, João? Sim, é um pouco do processo também. Quando a gente vê o elenco do Cruzeiro, hoje ele é um elenco que mistura nomes tarimbados, né, alguns jovens valores contratados, como o Diogo Barbosa, ou gente que veio do exterior, né, os argentinos, né, em especial, e a base, né? Então a base tem papel fundamental nesse elenco do Cruzeiro também, e em quem a gente deposita muita confiança. A Débora está dizendo que a torcida ferrenha, que ela está na torcida ferrenha para que o torcedor celeste seja menos bipolar esse ano, que vai do céu ao inferno em um lance, em um jogo. Que ela está muito confiante nesse elenco do Cruzeiro e trabalho que o Mano vem fazendo. Pés no chão, treino, suor, podemos ir muito longe, que o ano promete, né? E resumo que ela pensa a torcida dizendo assim: vem a vitória, melhor técnico do mundo, hashtag fechado com, vem a derrota, como tu é burro, cara, né? Sobre o treinador. É natural, acho que todas as torcidas são assim, mas como é que você vê a importância da torcida, né? Você que se consolidou aí como uma das principais vozes da torcida cruzeirense,
como é que você vê a importância da torcida do Cruzeiro? Né? Em que sentido ela pode colaborar, além de cantar na arquibancada, etc., por exemplo, nas redes sociais e tal? Não é pautar a torcida, acho que isso é impossível. Mas de que jeito a torcida pode jogar junto com o Cruzeiro aí, ajudando nesse projeto? Eu acho que a torcida já joga muito junto, sabe? Acho que nas redes sociais a gente tem uma... Inclusive, vou até citar aqui a minha participação no Fanáticos, da TV Esporte Interativo, e onde a torcida do Cruzeiro foi considerada por todos lá, certo? Além de ser a recordista, a grande recordista com número de menções e número de twitters, né, feitos durante o programa, foi a torcida mais efetiva e mais ativa em todas as redes sociais do Esporte Interativo enquanto teve o programa. É uma torcida que abraça, é uma torcida que está junto, é uma torcida que está presente, mas é uma torcida que cobra muito e graças a Deus por isso, certo? Então eu acho que a torcida já faz o papel dela, né? Eu acho que cabe, de repente, a diretoria melhorar uma condição para o torcedor, de repente, participar mais. Não quer dizer que o torcedor cruzeirense não vá ao campo. Eu acho que falta uma motivação, preços e valores e tal, etc. Mas isso é uma que a diretoria já disse que está analisando com carinho, está realmente vendo o lado do torcedor para que o torcedor não saia prejudicado. Tanto sócio quanto não sócio, né? Não existe mais torcedor que ninguém. Acho que os dois, de repente, têm aí a sua participação e a sua parceria de auxílio em relação ao Cruzeiro. O que eu quero falar aqui, inclusive sobre a torcida do Cruzeiro e comprovando isso, é o Sada Cruzeiro, o vôlei, né? A torcida do Cruzeiro abraçou o vôlei de uma maneira que é inexplicável. É inexplicável. E não admite que ninguém, absolutamente ninguém, fala, ah, não, mas vocês têm lá o vôlei lá e tudo mais, tá muito bom pra vocês, certo? Foi como até o Vander falou aí agora há pouco, né? O vôlei do Cruzeiro é muito forte, o futebol é muito forte, o atletismo é muito forte, é um clube realmente que revela grandes feras, certo? Nós temos no nosso elenco em qualquer modalidade, grandes nomes, né? E a torcida, ela realmente tem sido muito efetiva em qualquer modalidade que o Cruzeiro participa, né? Então acho que a torcida tá no caminho certo, né? É absolutamente normal essa preocupação no jogo contra o RT, e às vezes foi aquilo que você falou, de repente nós temos uma voz que é escutada, e não falo isso dando mérito para mim, absolutamente, modéstia à parte, né? O que a gente percebe na torcida do Cruzeiro é exatamente isso, é essa participação de maneira, muitas vezes, digamos assim, apaixonada, mas também cobrando muito. E isso faz parte do processo, realmente, né? Então acho que não tem muito o que falar da torcida. Acho que agora o momento realmente é um momento apenas de colocar o pé no chão e entender que o jogo contra o RT é um hiato dentro do processo que está acontecendo. Essa é a minha opinião. Aquela história que a gente espera que no DVD do título lá pra frente, fala numa tarde de dificuldade, com gramado ruim, com um elenco alternativo, o Cruzeiro teve o seu tropeço, né? Que não seja a regra o jogo com o RT. E a tendência é que não seja. O Cruzeiro não dá indícios até aqui no ano que a partida contra o RT é a regra. Sim, com certeza não vai ser, a gente sabe disso, né? A partida contra o RT, eu desafio alguém a falar assim, olha, esse time aí, óbvio que a gente tem os loucos aí na torcida, né? Mas tô falando assim, aquelas pessoas mais coerentes, que têm acompanhado o time, entende do que tá falando, às vezes assim e tal, e também não tô nem querendo falar que eu sei mais que alguém, ou que nós sabemos mais que alguém, não é nada disso, entendeu? Mas é aquela coisa, tem gente que lida muito com o coração e a gente aprende a lidar um pouco com o coração também no momento. Quando terminou a partida, eu tava muito invocado. Depois eu fui ver o VT, porque eu gravo as partidas, assisto de novo, fui ver, avaliar, ouvir a coletiva do Mano, entendi a proposta, né? Inclusive, até uma opinião que foi colocada para mim agora, quando o nosso telespectador, o espectador aí, né, o nosso ouvinte, falou que colocou o Diogo Barbosa de um lado e o Elber do outro para tentar aquelas bolas alçadas no meio de campo. Eu não tinha pensado dessa forma também, né? Então, ou seja, ponto aí, de repente, o Mano Menezes que tentou alguma coisa diferente, infelizmente não deu certo, mas ele tentou alguma coisa, eu não tinha visto por essa ótica, né? Então o que acontece? Tirando aqueles loucos que falam assim, não, esse time aí é verdade, não sei o quê, vamos brigar para não cair de novo. Se você for olhar o elenco do Cruzeiro, é impossível que o Cruzeiro entre no Campeonato Brasileiro ou numa Sul-Americana e não sejam os principais candidatos fortíssimos ao título, entendeu? Então a torcida está no caminho certo, acho que está todo mundo trabalhando bem nesse sentido, e repito, o jogo contra o RT foi apenas aí um tropeço diante do excelente trabalho que o Mano Menezes está fazendo esse ano. E dentro dessa leitura mesmo, né, eu concordo, a gente pensa, quarta-feira talvez o jogo apresente esse grau de dificuldade, o São Francisco mais fechadinho, e o Cruzeiro tenha que explorar, por exemplo, cruzamentos, algo que o Mano talvez tenha treinado pouco, até por estar treinando o Ábila num time, o Sobis no outro, quis ver isso, quis testar isso, quis pensar isso, então acaba valendo também como teste, né, a partida contra o RT. Claro, o resultado desagrada, mas fica a expectativa aí de um Cruzeiro forte já nessa quarta-feira, para cima do São Francisco, para conseguir
classificação tranquila. Vamos então às notícias do Cruzeiro, falando nisso, as notícias mais recentes, começando pelas conquistas do atletismo e mais um final de semana de vitórias, né? Começando pela primeira vitória no sábado, na prova mais tradicional da cidade de Cornélio Procópio, no Paraná. Os 10 quilômetros da 40ª corrida, 15 de fevereiro, vencidos pela cruzeirense Marcela Cristina Gomes Cordeiro. Em Recife, no primeiro torneio aberto pernambucano de atletismo, o Cruzeiro venceu a prova de 1.500 metros rasos feminino com a atleta Denise Silva Ferreira. Ela também venceu a prova de 5.000 metros, né, com tempo de 17 minutos e 45 segundos. Nos 1.500 metros rasos masculino, o Cruzeiro venceu com Gleison da Silva Santos, né, lá no Recife também. Nos 5.000 metros rasos, o Cruzeiro venceu com José Márcio Leão da Silva. Né, na terceira colocação da prova também foi com o Cruzeiro, com Gleison da Silva Santos. O Cruzeiro competiu ainda na 41ª edição da Corrida de Reis, prova de atletismo mais tradicional de Brasília, com a vitória, a participação cruzeirense terminou com o 5º lugar, melhor dizendo, de Valdir Sérgio de Oliveira. Né? No domingo, novas conquistas do atletismo celeste. 14ª Corrida Rústica do 23º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, percurso de 7,2 quilômetros, vitória da cruzeirense Andréia de Lima. No masculino, Ivamar de Oliveira foi o terceiro colocado. Em Diamantina, o Cruzeiro faturou a primeira corrida rústica João da Mata no masculino e no feminino. No masculino, com Ivanildo Pereira dos Anjos. No feminino, Claudete Maria de Souza Silva. Em São Paulo, em Itapevi, o Cruzeiro conquistou também a primeira corrida oficial de Itapevi, com o cruzeirense Wellington Bezerra da Silva. Na capital, São Paulo, 11ª Meia Maratona Internacional de São Paulo, o Cruzeiro ficou com o 8º lugar geral, com Edmilson dos Reis Santana, Davi Benedito Macedo foi o 9º e Sérgio Celestino Silva o 10º. Para finalizar, o Cruzeiro ficou em terceiro lugar nos 10 quilômetros do Campeonato Sul-Americano de Cross Country em Santiago, no Chile. Gilberto Silvestre Lopes colocou o Cruzeiro no pódio para a prova internacional com atletas da Argentina, Uruguai, Bolívia, Peru, Venezuela, Canadá e Estados Unidos, além do próprio Chile. O Sada Cruzeiro venceu mais uma na Superliga, segue imbatível na Superliga, 3-0 sobre o Bento Vôlei Isabela no ginásio do Riacho, chegou a 53 pontos, 18 vitórias na competição. Nessa semana, o Sada Cruzeiro, entre os dias 21 e 25 de fevereiro, disputa em Montes Claros o torneio sul-americano de vôlei, vale vaga no Mundial, a gente se acostumou, né, com a disputa do Mundial, esse ano vai acontecer na Polônia, então é importante, né, tem convite para o Mundial, mas o Sada Cruzeiro, a princípio, não tem a vaga, porque não tem vaga para o campeão do ano anterior. Então, vencendo o Sul-Americano, o Sada Cruzeiro garante a sua presença em mais um Mundial de Vôlei, torneio importantíssimo, portanto, nessa semana. A CBF divulgou também a tabela do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro estreia no dia 13 ou 14 de maio contra o São Paulo, né, no Mineirão, a estreia cruzeirense. A última partida do Cruzeiro no campeonato deve ser no Engenhão, né, contra o Botafogo, na 38ª rodada, dia 3 de dezembro. Além disso, a gente vai divulgar aqui, falar, claro, da importância, né, da presença da torcida nessa quarta-feira, estreia do Thiago Neves, ingressos já disponíveis na bilheteria, desconto para sócio tem ingresso no valor até de R$10, tem a gratuidade para as crianças, né, a gente se alonga, são várias opções de compra, então a galera acessa o site oficial do Cruzeiro, confere as informações e principalmente prestigia o Cruzeiro num dos jogos mais importantes do ano até aqui, é o jogo mais importante do ano até aqui, já que vale classificação na terceira fase da Copa do Brasil. Hugão, passo a bola para você agora, para você se despedir da nossa audiência. O Vander vai participar ainda, a gente vai ler mais alguns recados também, mas já podendo também agradecer a você pela participação. É muito legal quando a gente tem esse espaço, e esse espaço é tão bem acolhido por pessoas como você. A gente fica muito feliz de poder proporcionar à China Azul esse diálogo, a galera participando bastante com a gente hoje aqui também. É um prazer fazer esse programa de torcedor para torcedor. Nesse bate-papo a gente se conhece, se reconhece e vê o quanto o Cruzeiro traz coisas boas e positivas pra gente. E aí eu abro espaço para sua despedida, para você deixar o seu recado final para nossa audiência, deixar o seu abraço e o seu palpite também para Cruzeiro e São Francisco nessa quarta-feira. Grande abraço e obrigado pela participação. Obrigado, João. Obrigado aos meus companheiros aqui de bancada que estão participando hoje aqui da Rádio GDG.
As minhas considerações finais, em primeiro lugar, eu queria agradecer essa torcida maravilhosa, a maior torcida de Minas, e quero deixar um recado para todos aqui. Durante toda a minha vida, eu ouvi que existia um lado mais fanático, um lado que participava mais, um lado que ia mais, um lado que cantava mais, e essa mentira está caindo por terra. Torcedor cruzeirense, você é o Cruzeiro, eu sou o Cruzeiro, nós somos o Cruzeiro, tá certo? Especificamente sobre o jogo de amanhã, acho que o Mano Menezes, sem dúvida nenhuma, ele entende a fragilidade do adversário, mas respeita muito, né? Então ele deve ir com uma equipe mais aguerrida, uma equipe mais preparada, talvez uma equipe com um poder de criação maior, porque ele quer mostrar realmente para a torcida que a partida do final de semana passou e daqui para frente vai ser muito melhor, né? Eu quero convidar também a todos, aproveitar esse espaço aqui, para convidar a todos para assistir a minha transmissão ao vivo que está acontecendo todos os domingos à noite, tá? Às 21 horas, na fanpage da página do Cruzoeiro, né? Agora eu sou parceiro do Valdir, lá na página do Cruzoeiro, e também ler a minha coluna diariamente no jornal Super Notícia, tá? E me assistir quinta-feira no programa do Cruzeiro. São as 3 coisas que eu tenho feito aí em termos de mídia esportiva para representar o Cruzeiro, tá? Quero agradecer a Rádio GDG por mais um convite, sempre que eu puder. Já era pra eu ter vindo na semana passada, mas semana passada tive um compromisso, até expliquei pro Sidney, expliquei pro pessoal aqui, infelizmente não pude estar, né, mas eu participo de qualquer coisa da torcida do Cruzeiro, tanto que eu vou estar nesse final de semana agora lá com o Bloco Raposão, me convidaram, estarei lá com muito prazer, vou levar toda a minha família, vou levar o meu filho, vou levar minha sobrinha, vou levar a minha esposa, né, estarei na segunda-feira em Lagoa Dourada, no Bloco Sangue Azul, né, também, um convite que me fizeram, e eu fico muito satisfeito com esse carinho da torcida por dar esse apoio para esse cara aqui, né? Porque eu sou um cara simples. Às vezes as pessoas acham assim, o cara tá na mídia e tal, e conhece muita gente, aquele negócio, mas eu sou um cara muito simples. Se você for encontrar comigo, você vai ver que eu sou só mais um dentro de milhares de fanáticos, incontável nação essa do Cruzeiro, que simplesmente defende o Cruzeiro. Pelo Cruzeiro tudo, dele absolutamente nada, por amor ao Cruzeiro. É assim que a gente vai e segue em frente. Para mim, amanhã, 4-0 pro Cruzeiro contra o São Francisco do Pará. É isso aí, acho que o Cruzeiro consegue um bom resultado e consegue fazer a classificação com muita tranquilidade, porque a tendência, né, pelo desencontro de forças é essa, né? A gente espera que isso aconteça, né? Vai ao Mineirão, e acho que o torcedor que estiver no Mineirão tem que entender que às vezes as coisas não se desenham assim, né? A partida pode exigir e criar um drama que a gente não esteja esperando. O Cruzeiro tem que levar a partida a sério. É o ano do Cruzeiro em jogo, né? Aquele jogo que decide a manutenção na Copa do Brasil, e portanto a presença da torcida para ver a estreia do Thiago Neves é importante, para apoiar o time é importante, mas para conseguir a classificação é fundamental, né? Acho importantíssimo aí que a gente tenha isso em mente, né? Que o Cruzeiro precisa do nosso apoio nessa quarta-feira. Eu vou passar agora o resultado das enquetes, né? Que é basicamente aí a leitura da opinião da torcida sobre as questões mais importantes, né, da semana que conduzem o nosso programa. Primeira enquete: que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo contra o RT? 66% nota 4. Próxima a nota do segundo tempo também, que é a segunda enquete, com 65% para nota 4 também. Terceira enquete: o time evoluiu em relação ao jogo contra o Volta Redonda, maioria dizendo que regrediu, mas muita gente considerando aí que o time mudou também, aí não dá para ter parâmetro. 54% dizendo que regrediu, 20% que o time mudou, não tem parâmetro para comparação. A quarta enquete: o Mano Menezes está certo em fazer rodízio de jogadores, 83% dizendo que sim. A quinta pergunta: inscrito no BID, onde o Thiago Neves deve jogar, 56% dizendo centralizado no meio campo, né? Onde a maioria da galera quer ver aí o Thiago Neves atuando, o Arrascaeta indo para a ponta, né, fazendo as vezes do Alisson ali, o Cruzeiro reformulando seu sistema tático para que o Thiago Neves possa entrar. Além disso, vou anunciar aqui, a gente vai anunciar os vencedores do sorteio já, mas fazer o convite para o Bloco Raposão, São João del Rei, encaminhou para a gente 2 camisas para sorteio, a gente agradece aí, dia 25 no Largo do Carmo, lá em São João del Rei, muito bacana, um bloco de carnaval homenageando o Cruzeiro. E Vander, quero te ouvir agora, você está falando que quero falar do Sada Cruzeiro também, deixe seu recado sobre o Sada Cruzeiro. Esse final de semana teve
né, transmissão do Guerreiro dos Gramados lá, direto do ginásio do Riacho, a gente ampliando as nossas atividades em 2017. Agradecer a você mais uma vez pela participação, né, é sempre um prazer poder debater com você, meu cara. Abre espaço para a sua despedida e para o seu palpite para Cruzeiro e São Francisco nessa quarta-feira. Boa noite. Ô, João, boa noite. Despedir aqui, mas primeiro agradecer à Rádio Guerreiro dos Gramados por nos dar a oportunidade de transmitir a emoção que é ver um jogo do Santa Cruzeiro de perto, de passar a alegria de ver o melhor voleibol do mundo em quadra. E peço desculpas também pelas falhas como ocorreram nessa primeira transmissão. Nós ainda estamos acertando tudo para poder fazer uma transmissão limpa e de qualidade para todos os ouvintes da Rádio Guerreiro dos Gramados e dos torcedores cruzeirenses. O Marcelo Mendes deu total honor para a gente, deu um apoio para a gente, vai participar conosco aqui da Rádio Guerreiro dos Gramados, assim como alguns atletas do SADA que já participaram, o William e Serginho. O SADA Cruzeiro é uma potência do vôlei, e a torcida cruzeirense ela precisa ter mais apoio do nosso, da mídia e de todos os veículos de comunicação para poder transmitir mais jogos do Cruzeiro. Apesar do jogo ter sido televisionado, nós sabemos que os narradores eles são totalmente parciais. Então a Rádio Guerreiro dos Gramados, com o intuito de aproximar um pouco o torcedor do esporte especializado, estamos com essa parceria junto com o Gêner e com o Rafael para poder fazer essas transmissões. Eu, particularmente, fiquei muito feliz mesmo de poder passar um pouco do que eu sinto para vocês. Foi de coração essa transmissão e espero que possamos fazer isso mais vezes, e assim que tivermos com a estrutura montada, a estrutura pronta para poder fazer a narração dos jogos do Cruzeiro no Mineirão, tá, torcedor? Isso vai ser... Estamos trabalhando, estamos correndo atrás para termos os recursos necessários para poder conseguir fazer esse tipo de transmissão. O Santa Cruzeiro é gigante, e nós não somos uma rádio imparcial, não. Nós somos uma rádio na transmissão totalmente parcial e tendenciosa, mas pro Cruzeiro. Nós fazemos uma rádio, assim como o programa, de torcedor para torcedor, defendendo as cores do Cruzeiro para honrar o Cruzeiro aonde ele for jogar. João, muito obrigado. Vou deixar só meu palpite aqui do jogo de quarta-feira. Acho que o Cruzeiro goleia quarta-feira. O Cruzeiro ganha uns 5-0, 5-1 aí. Vou deixar um placar bem elástico para poder fazer moral com o torcedor. Pessoal, vamos renovar o sócio do Cruzeiro. Esse ano vai bombar. Vamos apoiar o clube porque o time está forte, o elenco está forte. E para poder ter um time forte, precisamos ter torcida cantando e empurrando o time. João, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, Paulo Costa. Muito obrigado, Sidney Júnior. Vocês estão fazendo um excelente trabalho à frente do portal. Sensacional. Tenho orgulho de fazer parte dessa equipe. Fique com Deus. Deus os abençoe. É isso aí, Vânia. Essa questão do sócio, sempre a gente lembra daquele famoso torcedor do Benfica, que na transmissão da Benfica TV uma vez cantou, né? Que é sócio, canta com muita alegria. Sócio que é sócio, tem sempre as contas em dia. A importância de estar ligado ao Cruzeiro também, de apoiando o Cruzeiro, né, com o sócio torcedor, que dá vantagens no mercado, em outros programas de fidelidade. É muito bacana e, claro, uma forma também de você ajudar o Cruzeiro. A gente destaca sempre aqui, a gente que faz isso com coração, por exemplo, né? Programa que é feito de torcedor para torcedor. O Paulo Santos está dando boa noite, dizendo que está na expectativa de ouvir o Gleison Lage fazer uma participação no programa, deixando um abraço a todos. O Gleison da 98. O Gleison já conversou com a gente aqui, já até mandei mensagem para ele aqui dizendo: já está na hora de você voltar, hein, Gleison? A gente faz o Guerreiros em Debate na segunda-feira às 21 horas. O programa é feito ao vivo, mas ele também é gravado. Então, se você perdeu uma parte, quiser indicar para alguém, é só acessar amanhã a radio.guerreirosgramados.com.br. Vai estar disponível a gravação do programa de hoje, como estão disponíveis todos os programas feitos desde a temporada 2016. A gente iniciou o trabalho em 2012, mas atualmente online no acervo
só a partir de 2016. Muita coisa bacana que você encontra na radio.guerreirosdosgramados.com.br. Vou anunciar aqui, além disso a rádio fica no ar, né, 24 horas, com narrações, músicas do Cruzeiro. Sempre que você entrar lá na radio.guerreirosdosgramados.com.br, a voz do Cruzeiro vai estar soando por lá. Os sorteados, né, ficam por conta aqui da Renata Alvim no Instagram, @resouls_16, e no Facebook e Twitter o sorteio ficou com o Vinícius Andrade, né, da camisa do Bloco Raposão. A nossa produção vai entrar em contato com vocês. Eu lembro que o Guerreiro dos Gramados ele também tem o conteúdo escrito, o site tem atualizações diárias, colunas, pré-jogo das partidas, cobertura em tempo real nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, também pós-jogo interpretando as partidas. Muita coisa bacana que você encontra no Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Além disso, quando o Cruzeiro joga no meio de semana, tem edição extra do Guerreiros em Debate na quinta-feira, comentando a atuação mais recente do Cruzeiro e projetando a rodada do final de semana. Não tem rodada de carnaval, mas quinta-feira a gente está aqui para comentar Cruzeiro e São Francisco, a goleada cruzeirense, 4-0, tô com o Gão, para o Cruzeiro garantir a classificação tranquila para a terceira fase da Copa do Brasil. No mais, me despeço aqui, deixando meu abraço e convidando vocês a seguir acompanhando todo o conteúdo do Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Uma boa noite e até a próxima, pessoal. Guerreiros em Debate.